Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo trabalho desta casa José de Mococa, onde somos agraciados pelo mentor da casa José de Mococa, não é verdade? E os mentores amigos que nos trouxeram até aqui, né? São amigos tão queridos que nos trouxeram em paz, em amor, em luz, em união, fazem com que muitas vezes saiamos, né, da nossa preguiça, às vezes daquela nossa má vontade que temos, e dão uma impulsão, né, pra gente, um empurrãozinho, vamos dizer assim, e a gente fala, opa, tenho que ir porque a minha vida vai ficar melhor. E a gente vem, e quando sai realmente fica muito boa, fica cada vez melhor, e cada reunião a gente acaba se sentindo melhor, porque a gente se sente agraciado por esses espíritos de luz, e nos sentimos agraciados pela companhia um dos outros, né? Que é maravilhosa, é gostoso demais estarmos todos juntos aqui, né? É uma festa espiritual, né? Como dizia meu pai, né? É um banquete de luz e de amor. E hoje, gente, sem mais delongas aí, vamos apresentar nosso irmão Pedro, que é difícil, viu? A gente aí da Sandra sofre, porque ele é muito famoso, né? Meu pai brincava com ele, né? Falava que o senhor... Figurinha difícil, exatamente. A figurinha é difícil de se achar, realmente, agora eu tenho que concordar com ele, viu? Mas graças a Deus ele está aqui com a gente fica muito feliz por ele estar participando do nosso dia, né? Da nossa reunião, estar nos agraciando com as suas palavras. Hoje ele vai vir falar sobre e a necessidade de ser feliz. A razão do nosso sofrimento e as necessidades de ser feliz. Fica à vontade, como sempre, seu Pedro. Pode ficar à vontade se quiser levar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem com todo mundo? Está fraco. É sempre de suma importância que nós desejemos a nós as coisas boas. Seja uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, não importa o que seja. Mas que a gente faça essa progressão dentro de nós, para que a gente possa nos sentir ou vivenciar em nós mesmos a felicidade que todos nós somos portadores. As razões dos nossos sofrimentos. Para que a gente possa compreender os sofrimentos, é preciso que nós busquemos entender quem nós somos, verdadeiramente quem nós somos. Porque a gente se perde um pouco sem saber a verdadeira identidade que a gente tem. Porque a gente se vê no espelho e vê a nossa imagem, vê o nosso corpo. Ao mesmo tempo, acostumados estamos de ver também, quando desencarnamos ou quando morremos, aquele corpo que é enterrado ou cremado, como seja. E aí estabelecemos em nós que a vida seria esse estágio entre o berço e o túmulo. Vivendo assim, a gente perde a visão da felicidade, a oportunidade de viver e acha que a vida não tem sentido e nos esmurece, porque nós desconhecemos em nós a nossa verdadeira essência. Buscamos esses ensinamentos desde a época de Moisés, vemos trazendo de lá para cá, passamos por Jesus, quando nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nos traz as bem-aventuranças, nos dizendo, nos informando de que a verdadeira vida nossa é a vida espiritual. Mas aí fica em nós a dúvida, que para atingir essa vida espiritual é preciso que eu sofra. Porque estabelecemos em Jesus o suprimento dele na cruz e que morreu por nós para nos salvar. Assim nós entendemos. Então nós visualizamos o sofrimento como um ponto essencial para o nosso progresso e a nossa felicidade, que na verdade não é. Não é. Primeiro, vamos estabelecer em nós a nossa identidade. Conhecer que dentro de nós existe uma essência. Por exemplo, nós fomos criados por Deus.
Somos então espíritos imortais, não somos eternos, porque eterno é o que não tem começo nem fim. Fica difícil a gente imaginar uma coisa que não tem começo nem fim. Até sem fim a gente pode até imaginar, pode ter uma ideia. Por exemplo, uma dor de dente à noite, é sem fim, não é? Ela não é. Então, a gente fica nessa dúvida, né? E Deus é eterno, por isso, e nós, porque fomos criados, Deus é eterno, e nós imortais, porque fomos criados, mas não morremos. Como um princípio inteligente, vamos estabelecendo a nossa vida. Quem quiser, que dia é a escola aqui? Hoje. Aí na escola aí, quem quiser saber como é o desenvolvimento ou o progresso do princípio inteligente. Criados simples e ignorantes, todos iguais, sem nenhuma diferença. Sem nenhuma diferença. Aí nós ficamos imaginando uma pessoa, por exemplo, que tem muito dinheiro, ou que no meu caso é um Brad Pitt, eu não sou, né? Fica imaginando por que aquela beleza toda em mim, nada, deixar, esquecer, né? A gente fica tão rindo, né? Eu sempre digo tão rindo. Tiago Lacerda na próxima. Vocês não vão nem me reconhecer, né? Então, a gente fica imaginando de que outras pessoas teriam, porventura, sido privilegiadas por Deus e não nós. E com isso nós sofremos, porque não compreendemos a vida. E quando temos algum sofrimento qualquer, seja qual ele for, seja um sofrimento por ordem financeira, seja por ordem social de desemprego, seja um sofrimento por uma questão familiar, por qualquer coisa, nós nos achamos descredenciados do amor de Deus, por isso nós sofremos. Quando entendemos um pouquinho da doutrina espírita, já encasquetamos em nós, na nossa cabeça, de que é karma, que eu vivo assim, porque na outra vida eu fiz alguma coisa que hoje, agora estou pagando por isso. Por exemplo, eu podia dizer que na outra vida eu fui muito lindo. Abusei da lindeza e hoje eu tenho que nascer desse jeito, né? Podia muito bem dizer. Mas na verdade, embora isso possa ocorrer, mas as coisas não funcionam dessa maneira. Os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, 90% delas, como diz o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados aflitos, são provenientes do nosso dia a dia. Você, por exemplo, quando acorda de mau humor e levanta de mau humor, como vai ser seu dia? Com quais pessoas você vai cruzar? Matéria de Calcutá? Não, um tranqueiro igual a você, como você está. Não tem alternativa. Aí você vai no ponto do ônibus, esperar o ônibus, você pega o ônibus, vai lá. Para você um monte de gente. Chegou um ônibus de todo mundo, você ficou sozinha, tinha chovido, tem uma poça d'água. Um carro passa, te molha tanto. Aí você fica mais enfurecido ainda. E não se apercebe de que esse estado seu, às vezes de desconforto, de deselegância, porque nós somos elegantes no que diz respeito às nossas virtudes divinas, à nossa essência divina. Perdemos tudo isso e não percebemos. E aí nos acompliciamos com situações adequadas ao nosso estado emocional. Aí você diz, se eu perder, aí como é que nós faz quando acorda de mau humor? Demore uns 5 segundos, 1 minuto na cama e faça uma prece. Não precisa se dizer, você viver no rosário, não. Jesus me ajuda, ponto, é o suficiente. Isso é uma prece. Para que a gente possa se recompor e estabelecer em nós o equilíbrio necessário para que a vida possa traduzir em nós a felicidade que todos nós esperamos. Todos nós esperamos a felicidade, mas não buscamos a felicidade que queremos. Porque quando entramos no entreveiro, ao invés de nós recuarmos, ao invés de nós restabelecermos em nós a harmonia em nós, para até ajudar aquele que no momento está com uma situação complicada na sua energia harmônica, nós devolvemos.
É o bateu, levou. Por que o bateu, levou? Porque ainda vige dentro de nós as nossas experiências lá na lei de Moisés, necessária na época, ainda pela nossa beligerância. Então havia necessidade de um brutamonte disputar conosco o poder para acalmar e para nos refrear as nossas impetuosidades. Por exemplo, no dia a dia, eu já contei essa aqui, vou contar de novo, que é assim: eu tinha uma mania no trânsito de xingar mesmo. Aí você diz espírita, xingava mais ainda. Mais ainda. E ainda, quando eu xingava, né, eu fazia gesto para dar força às palavras. Então, certo dia uma pessoa me fechou, eu fiz isso. Mas na frente eu vi aquela pessoa cruzando meu caminho e me fechou ali, parou. Quando eu olhei, era a pessoa que tinha me fechado. E eu, na minha arrogância, na minha petulância, o que esse cara quer? Quando ele desceu 4 metros de lado para 4 metros de altura. Na hora eu desencarnei, já entreguei meu espírito. Na hora, porque aquilo ali não dava. Não dava. Veio ele, chegou para mim, o que você falou? Meteu a mão no cara, o que você falou? A única coisa que eu consegui balbuciar foi assim: não, eu disse, vai com Deus. A única coisa que saiu. E isso é verdadeiro. Depois ele foi embora, falou mais algumas coisas, e para eu sair foi meia hora, das pernas poder parar de tremer. O negócio foi feio. Pronto, a partir daí, o que eu fiz hoje, quando alguém me fecha, eu até baixo o vidro, mas depois digo, é melhor não. É melhor não. Percebe? Então essas dificuldades nós vamos aprendendo no dia a dia. Nós temos algumas manias bem descontroladas, de nos descontrolar, de nos irritar, sem nos aperceber que isso vai nos traduzindo, nos colocando em momentos de infelicidade, que sem a gente perceber, vamos contaminando os nossos familiares. Reclamar da vida, no livro Missionário da Luz, André Luiz faz uma visita a uma casa de uma pessoa que estava recebendo um apoio da espiritualidade por outros motivos, e visita uma casa para ver. Tinha dois, moravam com essa, era uma viúva, tinha um casal de velhos que moravam com ela, que eram tios, estavam junto ali. E ele olhou e disse: olha aí, aguça aí, André, e observa como é que é aí. Um velho reclamando que como é que a vida pode ser para ele, porque no final da vida ele tem que precisar dos outros para viver. E agora ali sem ter nada, o outro reclamando disso. Ela não reclamava, mas ela se satisfazia com aquela reclamação. E André percebeu que no lar existia uma monte de espíritos ali, na mesma situação. Cada vez que aquele senhor ele se queixava, os espíritos queixosos também se abraçavam. Estou com tudo, meu amigo. E ali fortalece, traz para nós um sofrimento maior, e a gente não percebe a felicidade da qual nós somos possuidores. Então os sofrimentos das nossas vidas são oportunidades que a gente tem de melhorar a nossa forma de ver a vida e de se posicionar perante a nós mesmos. Ora, somos pessoas corajosas? Somos. Primeiro, porque decidimos nascer, reencarnar. Pensa que é fácil? Não é fácil. Por quê? Porque no momento da reencarnação, em que você vai reencarnar, observe isso. Observe isso. Você vai fazer um estudo das suas existências anteriores, das necessidades que você tem para melhorar a você no teu processo de progressão, para você se melhorar. Aí você vai ter que escolher um traste, aquele que se adequa à sua condição, que está ali, um melhorzinho para você, aquele, então não reclame dele, né? Ali, você vai escolher a sogra, porque provavelmente, tudo no campo
da probabilidade, porque a afirmação não se pode afirmar nada, salvo aquelas notícias que o Chico nos traz e que o Divaldo nos traz. Mas do restante nós não podemos afirmar nada. Mas provavelmente teria você sido uma sogra um pouco impaciente ou complicada com a nora. Por que a nora? Às vezes, ciúme. Às vezes ciúme, porque aquela nora poderia ter sido alguma pessoa que envolvida emocionalmente com você ou com seu marido em épocas passadas. Porque os familiares se juntam para resgatar o equilíbrio harmônico que todos nós, e a afinidade que todos nós temos que ter. Aí nós perguntamos, para que nós reencarnamos? Para que nós possamos co-criarmos e estabelecermos em nós o equilíbrio e o amor necessário para a mudança dos planetas. Nós estamos todos reencarnados para mudar este planeta. Esse é o nosso propósito. Não é para sofrer, porque a gente pensa que a gente vem sofrer porque está sofrendo. Não! Sofrimento é detalhe de fortalecimento. Mas o objetivo nosso é melhorar esse planeta. Se eu tenho dificuldade, por exemplo, dentro do lar, nasço num lar um pouco complicado para aprender a lidar com o lar, para amanhã fortalecer um lar para o progresso desse planeta. Não foi de graça que nós viemos para cá. Porque a gente pensa que a gente veio para cá assim de uma hora mais ou menos. Não, nós escolhemos, foi uma escolha nossa. Por que sofremos? Às vezes porque gostamos. Porque daí bota. Não, não dá. Passa uma pessoa aqui cabisbaixa aqui, todo mundo, olha, coitadinho, não é assim? Aí ela se cai mais ainda, não é não? E nós nos habituamos a esse tipo de melindre, nos habituamos a reclamar de tudo, das coisas, sem perceber a misericórdia do Pai que nos oferece tudo que nós precisamos. O que nos falta? Não falta dinheiro, não falta. Não falta. A gente quer mais. Porque o pouco com Deus a gente não diz que é muito. Porque a gente vislumbra, a gente potencializa ou vive numa vida virtual. Eu vou contar outra. Já contei. Não, cai dentro, porque nós temos aquilo que é necessário. Se a gente tiver aquilo que não é necessário a nós se perde. Eu contei essa aqui, conto várias vezes. Que é, por exemplo, a minha mulher, fazendo as contas em casa, reclamava de que eu nem na loteria, nem na Mega eu jogava, para melhorar as coisas. E eu disse, olha, se você quiser eu jogo, mas resta para não ganhar. E muito. E muito, porque se eu ganhar, a primeira que roda é você. Tem dúvida, alguma dúvida? Não, mas não tenha nenhuma dúvida, roda mesmo. Porque imagine você no estado outro, da qual você não colocou isso dentro do teu progresso da tua vida. Então tudo que nós temos na vida é o necessário para a nossa felicidade. O nosso mal, muitas vezes, é não saber viver, extrair da nossa vida a felicidade que ela oferece. Se eu tenho um destempero, uma dificuldade com meu marido, com a minha esposa, eu tenho nos meus filhos a felicidade que eu posso vivenciar. Mas como a minha tonalidade é sempre, o meu mote de viver é sempre na amargura, eu esqueço aqueles anjos que eu tenho no meu lar e passo a vivenciar o traste invocado. Não o traste invocado. E aí eu me ligo àquilo. E num processo de simbiose, estabeleço essa vida sempre sofrida, complicada. Perguntar, e o marido? O traste está em casa, ou o karma está em casa. Estabelecemos assim essa vida sofrida, sem se aperceber que aquele ou aquela que está no nosso lado é a escada para o nosso progresso, de aprendizado e de fortalecimento.
O fato de eu ter uma mulher, um esposo, que muitas vezes me é difícil, por uma razão qualquer, não necessariamente significa que eu e ela, ou eu e ele, estivemos em outra vida, uma vida complicada, e agora estamos voltando para completar. Não necessariamente significa isso. Eu posso estar com uma pessoa complicada, eu também sou complicado no mesmo toque ali, e ali nós estamos aprendendo a suportar, a nos suportar mutuamente, para eu receber aquele ou aquela a quem eu devo redirecionar, a quem eu devo alguma coisa para ela ou para ele, agora fortalecido no aprendizado. Por isso é importante a gente perceber que essa situação de sofrimento é aprendizado. E toda vez que você se combalir, se condoer, se entristecer, ficar triste por alguma coisa qualquer, confie. Simplesmente diga: Jesus, me ajuda. Eu não sei por que eu estou assim nessa vida, mas me dá forças. É? 30, né? Tá longe. Eu tenho medo de injeção. Muito. Quando vou fazer exame de sangue, é 15 dias me preparando psicologicamente. Não, verdade. Isso é verdade. A mulher tem que vir aqui para perguntar. 15 dias. Eu vou me preparando psicologicamente. Mas chegando o dia me dá uma tristeza, né? Me dá uma tristeza. Um tempo atrás, eu fiz a cirurgia e o médico disse: olha, daqui a um ano você vai ter que fazer essa cirurgia. Eu falei: beleza. Não voltei mais lá. Não voltei não. É verdade. 2 anos depois. Aí me deu um problema mesmo, fui para o hospital e lá no hospital disseram: olha, você tem que procurar teu médico e operar imediatamente. Aí eu fui no médico, cheguei lá, ele disse: olha, não tem jeito, olha. Eu falei para você, eu falei: pois é, mas eu esqueci. Esqueci. E aí, beleza. Quando marcava a cirurgia, estava marcando a cirurgia, levei minha filha. Não, levei não, ela foi comigo. E aí na hora ele disse assim: você quer se operar quando? Minha filha respondeu por mim: o mais cedo possível. Eu digo: é tu que vai operar? Leva a filha, você vê como a gente manda na gente? A gente fica mais velha, a filha manda, velho. Aí beleza. Verifiquei que no tempo que faltava para a cirurgia, uns 10 dias, houve um abatimento, uma tristeza, uma melancolia. Eu não tenho medo de morrer, verdade. Eu não tenho medo de morrer, se eu morro, não tenho medo mesmo. Né? Não é, que a gente não morre. Não tenho medo mesmo. Tenho medo de injeção. Isso eu tenho. Né? Aí beleza. Estabeleceu uma espécie de depressão assim. E eu comecei a ler a respeito, porque eu falei: mano, mas eu não... O que há? E aí vi que biologicamente o nosso corpo, pela adrenalina, por tudo aquilo, ele reage dessa maneira e nos coloca numa condição meio entorpecida natural, que nós precisamos, de uma certa forma, reagir. E o que eu vi depois, aproximando mais para frente? Eu peguei com o Bezerra de Menezes, não dá para passar essa. Foi verdade, isso é verdade, estou falando para você, é verdade. Aí tive uma intuição, a gente sabe que a gente tem intuição. Na hora que alguém dizia para mim: escuta, você pensa que você é o quê para ser privilegiado? Porque ao invés disso você não pede coragem. Aí aquilo, a ficha caiu. Eu tinha pedido um comprimido para o médico, que eu nunca tinha entrado no centro cirúrgico. Eu não sei nem como é que é. Eu digo: doutor, me dá um negócio para eu dormir, sair do quarto e dormir, que eu não quero nem ver, porque eu não sei o que vai acontecer comigo lá dentro. E aí eu não tomei o comprimido, foi tudo bem. Mas antes de eu ir, veja como são as coisas. Eu passei 40 minutos no corredor
dali onde, do centro cirúrgico, porque houve um problema lá, e eu lá, vendo pessoas saindo, pessoas entrando, injeção aqui, soro aqui. Nossa, aquilo foi... Não, para vocês não é como é que é assim. Então, para mim foi uma experiência enorme. Eu olhava, não queria olhar, mas olhava, né? 40 minutos ali. Tudo aquilo ali. Nossa, foi um sacrifício. Foi um sacrifício. Aí colocaram um monte de negócio aqui pendurado, de soro e tudo. Aí eu tipo, não olhava. Não olhava. Fiquei com o braço ali e comia só com a mão. Né? Porque pode, porque a agulha agora é diferente, essas coisas todas. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós sabemos que essas dificuldades pelas quais nós passamos são dificuldades que servem para nos orientar. Por exemplo, essa intuição que eu tive, de que você não pede coragem? Ora, por que não pedimos coragem no momento que estamos diante de uma tribulação, diante de uma dificuldade, que nós precisamos enfrentar? Porque se eu não enfrentar agora, vou enfrentar amanhã. Eu não fugi. 2 anos depois, não deu problema? Fugi. Primeiro. Foi a saída que eu tive. Por isso, a felicidade é uma busca constante nossa em relação a nós mesmos. Mas nós precisamos saber e conhecer as coisas. O que é saber? Né? Por exemplo, quando pergunta para você assim, você é espírita? Aí você diz, eu sou. Por quê? A resposta que você vai dar. Então você precisa saber a razão. Você acredita em reencarnação? Você diz, acredita ou sabe? O que Platão diz sobre o que é o conhecimento é um conhecimento, meu Deus do céu, não é a idade não, viu? É um conhecimento, é uma crença, ele diz, é uma crença verdadeira. Mas existem crenças que não são verdadeiras. Existem verdades que não são acreditadas. Vem Aristóteles e completa. É uma crença verdadeira justificada. Se você não justifica para você, você não conhece. Então conhecer a si próprio, as suas dificuldades, os seus problemas, os seus entreveros, é justificar para você as razões pelas quais momentaneamente você está vivenciando, por exemplo, uma amargura, um desconforto. Por que eu estou vivendo esse desconforto? Ou para quê? A doutrina espírita nos explica e nos auxilia para o nosso progresso. Por que quando a gente tem uma coisa boa na nossa vida, a gente não coloca como karma? Quando a gente olhou a primeira vez para o namorado, que hoje é marido, por que você não achou que era o karma? Chamou ele de pão. Né? Porque no princípio de casamento nos trocávamos sempre palavras pequenininhas, né? Oi, meu docinho, né? Assim, e não era karma. Percebe? Esse ponto da vida, ou esse estágio da vida, que nós nos inconformamos com nós mesmos, passamos a desconhecer-nos a nós, sem perceber que nós somos amor. Tudo que a gente faz é amor. Até o quebra-pau com traste é amor. É amor. Porque nós estamos buscando a identidade verdadeira de um e de outro, ainda com a dificuldade que vige das experiências anteriores. Nós somos pessoas amorosas. Se nós imaginarmos o seguinte, somos criados por Deus. Se somos criados por Deus, Deus é perfeito? Sim ou não? Está fraco, tá não? Se ele tivesse aqui, ele morria de vergonha. Deus é perfeito. Se ele é perfeito, não nos poderia criar sem a sua perfeição relativa, porque é absoluta só. Mas você diz, mas por que eu não tenho essa perfeição?
Porque cabe a você ensejar a você próprio essa perfeição, essa felicidade, esse modo de viver melhor. É você que cabe, é você. Ninguém pode fazer por você. Por mais que vocês peçam para os espíritos vão ajudar. Mas a decisão será sempre... Por quê? Porque nós temos o livre arbítrio. Ame mais. Deseje mais a você a felicidade de ser o que você é. Não se permita que em momentos de confusão, de adversidade da vida, você se desvaneça e você inexista para a vida num constrangimento, em mágoa, que isso não constrói nada. Eu nunca vi uma mágoa construir alguma coisa. Só desaquece o seu coração, permitindo que você não anteveja a vida como ela é bela. A vida é maravilhosa. Se o problema está aqui e você não conseguiu resolver hoje, esqueça. Contar no turco. O turco devia uma grana, não dormia à noite, preocupado com a dívida. E a mulher dele preocupada com ele, porque ele não dormia, estava adoecendo, porque não dormia, estava adoecendo. Você vai morrer, não pode ser assim, não vai. Aí quando foi um dia, ele tomou uma decisão. Acordou cedinho, foi lá na casa do credor, a quem ele devia, chegou lá e disse: olha, é o seguinte, devo para você, não posso pagar, quando eu puder eu pago. Pronto, voltou para casa e dormia a noite inteira. O outro é que não dormiu. Mas ele dormiu. Então, não permita que essas dificuldades da vida torne você uma pessoa alheia da própria vida. Sorria mais. Porque a gente vive a vida um pouco ensimesmado, carrancudo. Um pai carrancudo, uma mãe carrancudo, perde a oportunidade de um filho, por exemplo, que quer correr aos seus braços, te abraçar e dizer: mamãe, eu te amo. Mas quando olha a tua cara daquele jeito, ele não vai, porque ele não é besta. Ele dá meia volta e vai. E nós perdemos essa oportunidade da vida. Nós perdemos a oportunidade de ser, de viver, de estar, de garantir a nós essa felicidade e a satisfação da gente ser. Por isso, quando alguém disser bom dia para você, responda bom dia. Mas não responda só dia. Não, bom dia. A gente responde dia, né? Noite, né? Economiza. Não há economia na parte de amor, não há economia na parte de sentimento, de pensamento. Vigie seus pensamentos. Nós às vezes estamos assim concatenando as ideias, ou quando formos dirigindo alguma coisa. Você já viu como é que a gente pensa algumas coisas escabrosas, né? A gente tem até vergonha de dizer, né? Mas pensa um monte de coisas. Ali estão secundando a nós, nos ajudando ali quem? Um monte de espírito que pensa igual. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: os espíritos influenciam nas nossas vidas? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Na maioria das vezes, vos dirigem. E é através do magnetismo que eles vão nos insuflando. Aos poucos, vão ali, colocando uma ideia, colocando outra, a gente vai agasalhando, né? E a gente vai agasalhando, vai agasalhando. Outra coisa importante, tome um pouco de cuidado com as redes sociais. Recebemos às vezes coisas da rede social que você lê e depois você se reequilibra normalmente. Mas quando você multiplica, você compartilha, há pessoas que recebem, mas que não têm o equilíbrio que você tem. E se desvanece, se descontrola, acha que o mundo está ruim, acha que a coisa está horrível. E aí nós vamos nos habituando, entrando naquela vibe e vamos perdendo a nós mesmos. Se não podemos dizer algo bom no momento, é melhor que não nos calemos. Quando visualizamos alguma coisa meio complicada, uma questão de injustiça, entre aspas, por quê? Porque no mundo não há injustiçado. Porque se nós considerássemos que há alguém no mundo injustiçado,
forçosamente teremos que admitir que Deus é injusto. E não é. Nós não sabemos as razões daquele problema. Então, quando nos depararmos com um problema, às vezes complicado, claro, a indignação é natural. Porque o que é certo, o que é errado. Não tem outra. Mas apliquemos em nós aquilo que Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a si mesmo, desejando a essas pessoas, a ambos, entre aspas, a vítima e o algoz. Jesus abençoa os dois. Porque nós não sabemos as razões por que lá eles estão. Chico, 2 minutos, pode? Chico, quando fala de Judas, ele diz que Judas trazia tendências dentro dele, tendência de dominação, de poder. E com isso ele achava que Jesus tinha vindo tomar o poder de Roma, destronar os imperadores. E Judas sonhava em ficar naquele cargo maior e Jesus poder fazer o seu evangelho. E Kardec e o Chico discorre dessa maneira. E assim era Judas. E a gente sempre entendeu Judas de uma maneira diferente. Mas ele diz que, no que pese as nossas tendências e esse nosso comportamento, mesmo que esse comportamento venha de encontro a uma necessidade de evolução de algo ou de alguém, todos, seja para bom ou seja para ruim, todos seremos responsabilizados. Vamos dar um exemplo para a gente entender, sem entrar no mérito da questão, que não é, nós estamos estudando. Recentemente nós tivemos uma cena em que houve um sequestro no Rio de Janeiro e um atirador de elite alvejou um sequestrador e tinha 37 pessoas no ônibus. A internet foi e tudo parabéns, o governador dançou, assim, tudo e tal. O que tinha que ser feito, foi feito. Mas é lamentável o fato, é lamentável a morte de alguém, tudo é lamentável. E aquele atirador que o fez, por ordem, fez o que era necessário fazer, dentro da atribuição legal que ele tinha, mas ele responderá futuramente por este ato. Como é que ele responderá? Ele não teve intenção, nem tinha conhecimento de que aquilo não era para ser feito, no que nós entendemos como cristandade, mas na função dele era necessário. Amanhã ele observará aquilo e pedirá ao Pai a reparação por aquele ato, embora com as atenuantes que cabe a ele, em função da função que ele dispensava. Percebe a justiça divina? Como é? Porque antigamente nós tínhamos o direito de trucidar. Quando alguém me batia, eu tinha o direito de matar. Era legítima defesa, acabou, não é assim? Mas é preciso nós entendermos que tudo que a gente fizer na vida, nós responderemos, seja para o bem ou seja para o mal. Então não é como a gente imagina. Por isso, nas redes sociais, se a gente não puder opinar por alguma coisa, sempre construtiva, é melhor a gente se abster, para evitar que outras pessoas que estão ali, destrambelhadas, elas possam piorar a sua situação. Sabe, por isso é o cuidado necessário que a gente tem. Porque a gente vê tudo isso nas redes sociais. Uma coisa, a questão política, não nos importa. Não nos importa a questão política. Importa o momento de cidadão, onde nós auferimos o nosso voto e pronto. Para evitar que esse tipo de coisa passe a vivenciar e moldar a nossa vida de uma intranquilidade, de uma situação. Agora a pergunta principal, para a gente entender é assim, e por que eu me preocupo com isso? Qual a razão que me leva a me preocupar com isso, a aderir a isso? Nos nossos arquétipos, a identidade que a gente tem. Quando eu me preocupo com algo,
é a minha identidade. Eu já vivenciei, já participei, já quebrei o pau, já fiz isso, fiz isso, fiz isso. Agora, quando acontece algo, aquilo identifica, fala claro dentro de mim e eu adiro aquilo com a maior facilidade. Mas nós cristãos sabemos que nós temos que modificar esse nosso interior para que o nosso progresso se possa fazer mais rápido. Porque nós somos co-criadores. E de mais a mais, veja, todos esses companheiros, seja quais forem, político, tudo, esse pessoal, tá, aquele sequestrador, vai voltar. Vai voltar. Como desencarnou, por exemplo, aquele sequestrador? Satisfeito, não satisfeito? Como nós temos conhecimento da vida, que ela não tem solução de continuidade, ou seja, ninguém morre, ele pode ter desencarnado com revolta, porque ele achou que ele estava fazendo era certo. Mas nada que não tiver conforme o amor está correto sobre os olhos de Deus, tá? Por mais razão que a gente possa ter, mais razão que você possa ter. Minha mulher me xinga, posso eu dar uma surra nela? Até tenho vontade, mas tenho medo. Tenho vontade, né? Por isso é importante que esse amor e esse conhecimento só um minuto agora, tá? Possa nos valer para que a gente possa vida. Toda vez que você tiver em dúvida sobre alguma coisa, não prescinda dessa sua capacidade de interação com os Espíritos, com o Pai. Jesus disse assim: vós sois deuses e o reino de Deus está dentro de vós. Ponto. Ponto. Teve dificuldade? Me ajuda aí que a coisa está feia. Pronto. Para que você possa perceber as benesses que a misericórdia do Pai nos oferece. Ninguém está sozinho. Nosso anjo de guarda está permanente dentro do nosso lar. Aliás, a gente acredita no anjo de guarda ou não? Está fraco de novo, é só isso mesmo. Acredita ou não? Sim. Ele existe? E como é que é ele? É um cara supimpo, um cara mais ou menos? Como é que é? É um cara humilde pra caramba. Então ficava difícil ele ser humilde, né? Ele disse, dá para você, eu não sei se eu vou poder, né? E aí, como é que é? O que é que vocês acham? É um espírito de uma evolução ou não? Evolução. Com absoluta certeza de evolução. Muito maior do que a nossa. Porque se fosse do nosso top, era nós. Era. Outra, só isso para terminar, tá? É assim. No livro dos Espíritos está lá escrito de que quando você, às vezes, comete uma série de situações complicadas, o anjo de guarda se afasta. Está lá escrito. Mas é preciso entender, compreender a leitura, para a gente compreender verdadeiramente o que nós estamos lendo e se aquilo é verdadeiramente aquilo que deve ser. Ora, o anjo de guarda, ele não está ali de graça, ele aceitou a tarefa. Se tu aceitou, tu aceitou. Outra, ele conhece a tranqueira que nós é. Ele conhece, sabe que nós é tranqueira. Então por que a gente tem, sabe, surpresa de alguma coisa? Então, ele está ali. Imagine a seguinte situação. Eu estou fazendo algo de errado. E meu anjo de guarda se afasta. Para que eu quero ele? Tem sentido? Nenhum. Ele nunca se afasta. Esse afastar, escrito em francês naquela época, podia ter uma conotação diferente, traduzida para o português, mas o significado verdadeiro é a quebra de sintonia que nós temos com ele, de não nos apercebermos. É a quebra de sintonia, simplesmente. A gente quebrou essa sintonia, igual quando você pega um botãozinho do rádio e toca aqui e ele sai da faixa, e aí você não consegue ouvir. Mas ele está sempre diuturnamente ao nosso lado, escolheu, aceitou, e é um espírito de muito maior grandeza do que nós. Então, quando tiver dificuldade, pode pedir, Jesus me ajuda, o companheiro está aí do lado, me ajuda, ele estará sempre, mas esteja sempre pronta à percepção.
quando Jesus diz assim, só isso mesmo, juro. Orai e vigiai. Não ou melhor dizendo, vigiai e orai. Não é orai e vigiai. Para a gente não ter dúvida se é vigiai e orai ou vigiai, é só você imaginar a seguinte situação. Imagine você atravessando a marginal orando. O que vai acontecer com você? Então vigiai e orai. Vigiai os pensamentos, o comportamento, as dificuldades, as situações, tudo, e depois você diz, Jesus, me ajuda. Né? Aquela hora que você vai pedir para que você possa se aperceber de que Jesus está sempre presente em nosso lar. Para a gente finalizar, é assim: ao adentrarmos na sala de passes, entre com a convicção verdadeira de que aquilo que você se propôs quando veio até aqui, você vai levar. É uma recomendação que a gente sempre faz, a maioria das vezes que a gente vem aqui. Não imagine que se você entrar ali toda caída, né, toda dobrada, que a espiritualidade vai olhar para você, vai ter dó, e como esse rapaz aqui está rindo, você imagina, ele não precisa tanto, então vai tirar dele e dá para você. Não é assim que funciona. Se tu entrar caída, acabada, arranhada lá dentro, a espiritualidade vai olhar para você e vai dizer para o restante dos espíritos, não gasta fluido com esta, porque essa já era. Então, assuma a sua responsabilidade de si própria, e a partir do momento que você quiser, a cada segundo, diga para você, eu sou feliz, e você e todos nós somos felizes, e o mundo, para melhorar, depende de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe.